Fala galera, quem está falando é o professor Lucas de Geografia e agora nós vamos iniciar a correção do nosso PET volume 2, semana 3 para a turma do nono ano. A temática desse PET é a sociedade de consumo. E na primeira questão ele pede que, com base em seus conhecimentos e na charge abaixo, responda as questões a seguir. E aí nós temos dois personagens. A culpa pelo aquecimento global é da sociedade de consumo. Ai, queria tanto ter um pouquinho de culpa. Letra A. Qual o significado do conceito de sociedade de consumo? Então, o próprio nome já diz para a gente, né, qual que é esse significado. Quando a gente fala de sociedade de consumo, quer dizer que é uma sociedade que o seu desenvolvimento econômico e social, para ele acontecer, ou seja, para o sistema funcionar, é baseado no consumo. Tá? Essa ideia ela vai surgir já no início do século XX com Ford, com a implementação do Fordismo nas indústrias, onde se acreditava, né, o Ford tinha essa ideia de que se as pessoas consumissem mais, as indústrias elas lucrariam mais. E as indústrias lucrando mais, né, elas poderiam produzir mais, pagar um salário maior para as pessoas e as pessoas poderiam consumir ainda mais. Né? Então, esse sistema se autoalimentaria, tá? E aí existiria uma dependência, né, para o desenvolvimento acontecer, as pessoas deveriam consumir. Essa ideia ela vai ganhar força também depois, né, do pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? E aí nós vamos ter, então, a definição de sociedade de consumo, onde o desenvolvimento social e econômico é baseado no consumo. Tá? A B. Qual é o papel da publicidade na chamada sociedade de consumo? A publicidade ela vai ter um papel fundamental dentro da sociedade de consumo, né? Uma vez que as grandes mídias, a televisão, atualmente as redes sociais, elas vão ter o papel de criar nas pessoas uma falsa necessidade que elas precisam urgentemente daquele produto. Né? Então, um produto que às vezes nem vai mudar tanto a vida dela, assim, mas cria uma necessidade para a pessoa, né? Estabelece um padrão de que as pessoas que ela segue usam aquele produto. Então, para ela atingir também ali aquele nível de felicidade, né, ela precisa daquele produto. Então, a publicidade ela tem um papel muito grande, né? As redes sociais hoje em dia mostrando a todo momento para as pessoas, então incentivando aí o consumo. Então, a publicidade ela vai ter papel fundamental, uma vez que ela cria necessidade, seduzindo o consumidor a comprar mais e mais produtos, tá? A C. Por que a personagem da charge afirma que a culpa pelo aquecimento global é da sociedade de consumo? Explica a relação existente entre esses dois fenômenos. Então, gente, qual que é a relação, né, entre o aquecimento global e a sociedade de consumo que fica evidente na fala de um dos personagens na charge? Tudo aquilo que nós consumimos, o estilo de vida que nós seguimos, isso gera, né, o que nós chamamos de pegada de carbono. Tá? Então, o nosso estilo de vida, né, os produtos que nós consumimos, isso vai dizer o tanto de gás, né, porque tudo isso gera um impacto. Todos esses produtos eles têm uma história, a matéria-prima, desde quando a matéria-prima foi retirada, até o seu período de utilização, até o seu período de descarte, esse produto, né, para você retirar aquele produto, para produzir aquele produto, para você utilizar aquele produto, cada produto ele vai ter aí uma parcela de lançamento de gases de efeito estufa, que contribui para a intensificação, né, do efeito estufa e aí gerando o aquecimento global. Então, o nosso estilo de vida, os produtos que nós consumimos, eles vão ter uma relação direta, né, com o aquecimento global. Então, se você é uma pessoa que come carne todo dia, que come, que compra roupa toda semana, né, cada 2 semanas, se você não utiliza um transporte público, ou então quando tem a possibilidade de ir na esquina não vai a pé, prefere pegar um carro, tá? Então, a partir do seu estilo de vida, se você tem um estilo mais consumista, né, você vai ter uma pegada de carbono maior e vai contribuir mais, né, para o lançamento de gases de efeito estufa, tá joia? Então a resposta ficou assim, porque todos os produtos que nós consumimos eles vão ter uma história, né, que inicia com a extração da matéria-prima até o descarte do produto. Todas essas etapas emitem gases do efeito estufa. Dessa forma, tudo que consumimos no dia a dia, desde a carne que comemos, ao carro que usamos e aos aparelhos eletrônicos que temos em casa, estamos liberando imensas quantidades de gases de efeito estufa. E quanto maior o padrão de consumo, maior a intensificação, né, desse efeito estufa.
Interprete a resposta da personagem. Ai, queria tanto ter um pouquinho de culpa. Então, a personagem está falando justamente disso, porque ele afirma para ela que a culpa do aquecimento global vai ser da sociedade de consumo. E aí ela, uma pessoa que está numa condição de vulnerabilidade, né, que não consegue consumir, então ela fala que ela também queria ter um pouquinho de culpa. Né? Ela também queria ter acesso, ela poder consumir, mas como ela não tem, então ela não tem, ela não contribui, né, para esse aquecimento global, uma vez que ela não consegue consumir diante da sua situação, tá? Então aqui a personagem demonstra que ela também queria poder consumir e assim contribuir com o aquecimento global, porém a sua condição econômica não vai permitir. A questão número 2, a sociedade de consumo não é nada além de uma sociedade do excesso e da fartura, e, portanto, da redundância e do lixo. Assinale a alternativa correta acerca da afirmação acima. Alternativa A. As tecnologias permitem que se produza mais com menos recursos, o que tem evitado a degradação ambiental. Né? Não tem relação. A B. Os centros urbanos, mas não só estes, têm encontrado soluções para a questão do descarte de lixo de seus habitantes, impondo cotas de despacho de resíduos sólidos, por exemplo. Na verdade, a afirmativa ela fala, né, que a sociedade de consumo, um dos problemas dela vai ser justamente a geração de lixo, né? Porque os produtos têm uma vida útil muito curta e a quantidade de lixo que gera é imensa e o descarte desse lixo, a forma como esse lixo é descartado, vai ser um problema. Então, não compactua com a frase acima. A C, com o aperfeiçoamento tecnológico, todas as mercadorias tendem a se transformarem em bens de consumo duráveis. Na verdade, é o caminho inverso. Né? Nós percebemos os produtos eles tendo um prazo de validade cada vez menor. E a D, a obsolescência acelerada dos produtos é a marca deste momento. Realmente, né? O que seria a obsolescência? O produto tornar obsoleto, ou seja, ele deixa de ser utilizado e aí você descarta esse produto. Né? Então, a obsolescência acelerada desses produtos. Cada vez mais esses produtos estão tendo um período de vida menor. Né? E isso vai ser a marca dessa sociedade de consumo do que está acontecendo. Então, a alternativa é a letra D. A 3. Utilizando-se da publicidade e do marketing, as empresas criam muitas vezes junto aos consumidores falsas necessidades que estimulam o consumo exagerado de bens e serviços, que é uma das características da sociedade de consumo que vivemos. Consequentemente, esse modelo de vida causa grandes impactos no meio ambiente e enormes pressões sobre os recursos naturais. Na tabela abaixo, você vai descobrir quanto se gasta de água na produção de alguns alimentos e produtos. Observe com atenção e responda as questões abaixo. Então, aqui uma tabela, né, e aí ela determina os produtos, uma folha de papel A4 e o teor aqui de litros de água que é gasto para produzir aquele produto. Tá? Então, aqui a gente consegue perceber o tanto que se gasta. A questão é a pergunta: por que o uso crescente de recursos hídricos associado ao consumo representa um problema ambiental? Bom, gente, porque a água, apesar de ser um recurso renovável, né, a água que nós utilizamos, a água doce, ela vai ser um recurso escasso, né? Porque nós sabemos que apenas 3% da água disponível é água doce e boa parte desses 3% estão nas geleiras, então apenas uma pequena parte se encontram nos recursos hídricos, né, como os rios, lagos, né, na água subterrânea, através de lençóis freáticos. Então, à medida que a sociedade de consumo, você consome mais e esses produtos demandam uma grande quantidade de água para ser produzido, né? Então, isso vai ser uma pressão maior sobre esses recursos hídricos, que já é um grande problema ambiental que nós vivemos, né? A tendência que a ONU já chama atenção para isso, muitos lugares do mundo já enfrentam uma dificuldade muito grande com a questão da disponibilidade hídrica. Tá? Então, à medida que essa sociedade de consumo ela é implementada, nós percebemos aí o uso crescente dos recursos hídricos para produzir, né? E aí nós temos a intensificação desse problema ambiental, fazendo maior pressão sobre os recursos hídricos. Tá? Então, a resposta vai ser porque a disponibilidade de água para o consumo já é escassa e, dessa forma, a intensificação do consumo representa mais uma forma de fazer pressão sobre esse recurso natural.
tá? A B pergunta por que a chamada sociedade de consumo contribui para o problema exposto na tabela. Não, então, justamente o que eu estava falando na questão A, né? Porque quanto mais você vai consumir, mais produtos vão ser gerados. E aí, se você gera mais produtos, maior vai ser o gasto hídrico. Então, a pressão sobre esse recurso natural na sociedade de consumo, se as pessoas consumirem cada vez mais, vai ser ainda maior para atender, né, essa necessidade de consumo, tá? Então, porque quanto maior o consumo, maior é o gasto da água, né? Uma questão, uma relação um tanto quanto óbvia. A questão 4 pede para a gente ler o texto abaixo sobre obsolescência programada. Nome indica que um produto se torna obsoleto em determinado tempo, não por estar gasto de tanto usar ou por algum acidente, mas porque as empresas produtoras assim o querem. Afinal, saberão quando e em que quantidade terão de produzir mais e, sobretudo, lucrarão mais. Obsolescência planejada é a prática desenvolvida por empresas de tornar um produto ou serviço obsoleto por meio de lançamento de um produto tecnologicamente mais avançado. E a obsolescência perceptiva, que é uma forma de reduzir a vida útil dos produtos que ainda são perfeitamente funcionais e úteis, lançando produtos com aparência inovadora mais agradável, dando aos produtos antigos aspectos de ultrapassados e dessa forma induzem o consumidor à troca. Bom, então aqui o texto ele fala de obsolescência, né, que é justamente o produto ele se torna obsoleto, e aí as pessoas trocam esse produto por um novo, tá? Algo aí que é no que o sistema que a sociedade de consumo se baseia, tá? E aí é importante a gente diferenciar essa obsolescência. Nós vamos ter a obsolescência programada, né? Ou seja, o próprio criador daquele produto, ele programa o produto para ele envelhecer num curto período de tempo, né? Então é aquele eletrônico que você compra que a bateria dura 3 meses, 5 meses, ela já, sem explicação nenhuma, ela já estraga o determinado recurso daquele produto seu, um botão, etc. Ele estraga como se ele fosse programado mesmo para estragar, para você ser forçado a trocar o produto, né? E aí nós damos o nome de obsolescência programada, tá? E aí nós vamos ter também a obsolescência perceptiva, né, que é aquela que vai dar sua percepção, ou seja, você vê a propaganda de um produto novo, às vezes aquilo nem mudou tanto, né? Às vezes mudou, por exemplo, um carro, lançou um novo carro no ano seguinte, mas a única coisa que mudou é o design do farol, né? E aí você começa a ter uma percepção de que aquilo que você tem já está ultrapassado, fazendo você comprar, né, um novo produto, tá? E aí a obsolescência planejada, que vai ser desenvolvida pelas empresas, tornar um produto ou serviço obsoleto por meio do lançamento de um produto, né, tecnologicamente mais avançado. Então a ela pergunta: você já foi vítima ou conhece alguém que foi da obsolescência programada, ou seja, do envelhecimento precoce de algum produto bem adquirido, ou produto ou bem adquirido? Então, gente, a resposta é pessoal, né? E aí você vai pensar se você já comprou algum eletrônico ou algum outro produto que parece que ele foi programado para ele ter um prazo de vida útil. Ah, então, se você comprou aquele celular e aí se o celular não caiu, o celular não teve mau uso, nem nada, né? Você seguiu todo o manual de instrução, mas mesmo assim com 6 meses, 8 meses, né, 9 meses, aquele produto inexplicavelmente parou o sistema de funcionar e tal. Isso aí está se referindo à obsolescência programada por quem fabricou o produto. Então a resposta vai ser pessoal. E a B pergunta: e sobre a obsolescência perceptiva? Você acha que é ou já foi vítima dela? Explique. Né? E aí você vai pensar naquele caso. Né? Às vezes, não sei, mas uma chuteira, né? Você tem sua chuteira, a chuteira está novinha. E aí lançou uma chuteira no ano seguinte, ano novo e tal, lançou a chuteira lá. E aí a chuteira é a mesma coisa, mas tem um detalhezinho, um design diferente. Aí você tem a percepção de que o que você tem já é ultrapassado, né? Ou então, como você tem no caso do carro, né? Às vezes o carro não tem implementação de tecnologia nenhuma de um ano para o outro. A única coisa que mudou é um design do farol, né? É um detalhezinho na frente. Aí você tem a percepção de que aquilo que você tem já é algo ultrapassado, tá? E aí vai ser também mais uma resposta pessoal. Então a correção dessa semana ficou assim.